Nós estamos retornando aqui hoje, neste momento, para a segunda parte do nosso bate-papo com o pastor Adriano Chagas. Hoje a gente está falando, dando continuidade no nosso bate-papo da semana passada, onde a gente abordou a perspectiva da paternidade e a maternidade à luz do Evangelho, das Escrituras, né? Vamos só esperar o pastor Adriano Chagas chegar por aqui, para a gente poder dar continuidade. Ele citou o texto aqui de João 6, né? Quando Jesus fala, olha, eu sou o pão da vida, que desceu do céu, e os discípulos, muitos que estavam com ele, murmuraram, inclusive dentre os próprios discípulos murmuraram, né, falando, dura essa palavra, né, e alguns outros discípulos chegam, inclusive, pedindo para que ele pare de falar, pare de pregar, né, e aí vamos esperar o pastor Adriano chegar para a gente poder falar qual é a resposta de Jesus, porque Jesus é uma resposta interessante para os seus discípulos, né, e antes da gente voltar aqui, o pastor Adriano Chagas tem repetido muito essa palavra de uma recomendação, isso é muito importante para nós, enquanto cristãos. Né? O que Jesus faria? Né? Todas as vezes que você tiver dúvidas de como agir como cristão, você deve se perguntar como que Jesus faria no meu lugar. Né, Sim, estamos sim, retornando. isso. Esse é um grande desafio, né? Você tentar responder essa pergunta e aplicar a resposta a essas instâncias da vida. Eu acho que o estudante já conhece esse livro, eu ouvi você falar muito disso, eu lembrei desse livro aqui, ó, Em Seus Passos, que faria Jesus, Charles Sim, Sheldon, né? sim, Século, se não me falha a memória, o Charles Sheldon viveu no século XIX, se não me engano. E é um livro clássico de conta a experiência de uma comunidade que decidiu, um grupo dentro de uma comunidade batista, decidiu assumir o compromisso de, em tudo que for fazer, perguntar antes, no meu lugar, o que Jesus faria. E sim, não apenas só se perguntar, mas viver o desafio das consequências. Né? sim. Porque tem consequências. Né? E aparentemente, inicialmente, as consequências não são tão satisfatórias. A impressão que dá no olhar humano é que a gente está perdendo. Né? E Sim, aí faz todo sentido aquele lance do evangelho, né? Porque quem pensa que perde, ganha, e quem pensa que ganha, perde. Né? Essas perde. inversões que estão no evangelho, eu acho fantástico. E esse livro ele trata bem disso. Né? Quais são os desdobramentos de uma comunidade, de um grupo dentro de uma comunidade que escolheu responder essa pergunta e viver as implicações dessa resposta no seu dia a dia. Pastor Adriano, Sim, você comentou sobre João 6, o que Jesus fala para os discípulos que ouviram aquela palavra de Jesus, né, no dia seguinte, na multiplicação. Jesus fala, meu, hoje não tem pão, a padaria está fechada, acabou o sim, fermento, farinha, hoje é palavra e eu sou o pão, a palavra é sim, o meu alimento, você tem que comer do meu pão, comer e beber do meu sangue. A turma pensa que é uma refeição antropofágica, né? Jesus vai sim. querer cortar pedaços dele, vai cozinhar, como que vai ser isso? Jesus fala, vocês não estão entendendo, e não estão entendendo porque realmente vocês não fazem parte do grupo que Deus trouxe até mim. E é uma palavra dura, tanto que em outra Sim. passagem, os discípulos, né, diz que um deles chega para Jesus e fala, meu, para de pregar, porque o Ibope está caindo, você está É. perdendo credibilidade, você está perdendo views, né, se fosse nos dias de hoje, né, a galera não está curtindo a tua... Você vai ser cancelado na rede social. Então, a ideia da lógica do cancelamento. Você vai passar por um cancelamento e não vai ser bom para o evangelho, não é bom para propaganda. O marketing digital não é importante esse tipo de mensagem. Qual que é a Sim, resposta que sim, Jesus dá para eles, pastor? sim. A resposta de Jesus está associado à tranquilidade daquele que é Deus e que tudo sabe. O versículo 64 diz assim: Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Jesus tudo sabia. Estava tudo sob controle. A partir dessa tranquilidade de saber inclusive quem não crê, de saber inclusive quem é Judas, tudo. Jesus não descobriu quem era Judas na ceia. Ele já sabia tudo antes. Ele escolheu Judas para isso. Então, ele já sabia quem o havia de entregar, já sabia desde o princípio quem eram os que não criam, e dentro desta tranquilidade, então, e diante da negativa, né,
e a negativa está no versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele, já não andavam mais com Jesus por causa da pregação dele. Normalmente as pessoas atrelam essa aqui como se fosse a multidão que não quis, né? E o texto Sim. está falando de discípulos. Discípulos, né? Discípulos, exatamente. Desde então, muitos dos seus discípulos, quer dizer, aqueles que estavam seguindo a Jesus, mas diante da dureza das suas pregações, voltaram atrás e não andavam mais com ele. Resposta de Jesus. Então disse Jesus agora aos 12, quereis vós também retirar-vos? Quer dizer, se quiser, pode ir embora, junto com os demais. Então, é evidente que nós estamos dizendo de um filho já na sua fase adulta para a adolescência. Nós estamos tratando de questões de orientação sexual. É evidente que por uma criança existe a disciplina, existe a correção, a Bíblia orienta a disciplinar o filho e o faça em amor, é claro. Então nós não estamos dizendo que pai cristão não faz nada e deixa o filho fazer. Não é nada disso que nós estamos dizendo. Estamos falando de fases diferentes. Então na fase... estamos dizendo também que você deve tratar o filho na vara, né? Sim, exatamente. É só na então, vara. Há um momento de disciplina, um momento de ensino, um momento de acompanhamento. Esse momento é a infância, que antecede a puberdade, início da adolescência. Errando nesse momento, você cria problemas graves dos quais talvez você não consiga mais superá-los depois. Então, é o momento da correção, é o momento de ensinar, o momento de dizer não, o momento de ensinar que nem tudo que ele quer ele terá. É o momento ali. Mas quando chega nesta fase de adolescência para a fase adulta, existe uma outra forma de educação. Ele precisa ser ouvido. Ele também precisa ser respeitado. Ele precisa poder existir dentro da família. E é este o momento, então, em que não adianta agora querer fazer o que você não fez lá atrás. Porque os pais também são um problema, né? Você vê naquele seriado que tinha da Super Nanny, que não tinha como corrigir os filhos sem antes corrigir os pais. Os pais eram o problema. Verdade. Mas não era a criança que era o problema. A criança era o problema, os pais também eram o problema. Então ela chegava na casa, ela tinha que corrigir os pais. Então, os pais são muitas vezes o problema em muitos relacionamentos também. Então aí chega na fase da adolescência, que ele acorda para o buraco que ele deixou aberto, e aí ele sai desesperado querendo consertar. Não vai consertar, irmão. Não vai. Você não ensinou o seu filho a vida inteira a caminhar com você, a estar com você, a jogar bola com você, a ir na padaria com você. Você não ensinou a vida inteira. Aí chega na adolescência que você vê que ele está com uma orientação sexual que não te agrada, aí você quer grudar no moleque. Não vai, ele não vai querer. Ele não vai querer. Não, o tempo passou, infelizmente. Agora dobre o seu joelho, peça a Deus perdão e ore por misericórdia, porque você perdeu o tempo. Não vai voltar. Não adianta agora querer que ele ande com você, agora pegar ele adolescente e forçar a ir no trabalho junto com você. Não adianta agora. Teve um tempo da vida que acontece com todas as crianças, que ele não podia ver você pegando a chave do carro, que ele falava, onde você vai? Sim. Que ele queria ir junto. Só que aquele tempo que era o tempo que você deveria levar, você não levou. Aí agora que ele está tomando um rumo que você não quer, você quer carregar, agora não vai dar certo. Agora não vai dar certo. Então, há questões na fase de adolescência para a fase adulta que, infelizmente, os pais já perderam a mão. Já perderam a mão. Deixa o filho gritar com ele a vida inteira. Agora chega na fase da adolescência para a fase adulta que é que o menino não vai obedecer. Quantas vezes você deixou ele gritar com você, quebrar as coisas em casa, quebrar o carrinho, o videogame, chutar as coisas, bater a porta?
Agora não vai consertar agora. Agora não vai consertar. E, infelizmente, às vezes eu tenho que dizer isso no aconselhamento pastoral. Porque as pessoas vêm e querem na igreja consertar o que eles não fizeram na vida toda. Não vai consertar, irmão. Não vai consertar. Agora eu Você vou vai te tentar, ensinar. com as suas ações, minimizar os efeitos, né? Isso, E minimizar, reconstruir, mas e reconstruir a partir de agora, né? isso não, mas não vai consertar. Então É. o que eu vou ensinar o pai é pedir perdão a Deus, dobrar o joelho, orar por misericórdia. Orar por misericórdia, porque você perdeu o seu tempo, quando você deveria ter feito e não fez. Agora o seu filho está trilhando um caminho difícil e perigoso. E agora você vai pedir a Deus graça e orientação para tentar seguir Jesus, imaginando o que Jesus faria no seu lugar. E o que Jesus faria nesta fase adolescência e adulta é primeiro respeitar, é primeiro aceitar, mesmo que a decisão seja sair, mesmo que essa decisão incorra em dificuldades ao ponto de querer comer a comida dos porcos. Então é um caminho dolorido, doloroso? É, mas é um caminho necessário. Então em nenhum momento Jesus obrigou qualquer dos seus discípulos ou apóstolos a segui-lo. Em nenhum momento os ameaçou enviá-los para o inferno caso não queiram estar lá. O texto que acabamos de ler, João 6,66, ao contrário, ele perguntou: se quiser ir embora, pode ir embora também, junto com os outros que estão indo. Então, esta mesma liberdade, este mesmo equilíbrio precisamos ter. E saber que há determinadas coisas que só Deus poderá fazer. O que eu preciso transmitir para o meu filho é de que a casa do Pai sempre estará aberta para o dia que ele quiser voltar. De Isso é que muito aqui importante, haverá né? pão, aqui haverá roupas novas, aqui haverá anel no dedo e sandália nos pés, o dia que quiser voltar. É essa mensagem que eu transmito e que preciso transmitir para um filho pródigo ou para um filho que está se tornando pródigo. É isto que precisa neste momento. Não é E, brigar, colocar para fora, bater, xingar. Isso é o pior caminho. Agora é o caminho de mostrar: aqui é a sua casa, aqui é a casa do seu pai, da sua mãe. Aqui você sempre terá um lugar o dia que quiser voltar. um outro desafio desse tempo também, que muitos pais não conseguem lidar, não sabem qual que é o momento, como orientar, é o fato também ainda, né, não foram ocasiões ou atitudes tão drásticas como drogas ou bebidas, ou opções sexuais relacionadas à homossexualidade, mas tem o fato também que é muito difícil de conseguir orientar, e muitos pais têm dificuldade de lidar, é quando os filhos começam na fase a partir da puberdade, o desejo por querer ter um namoro, né? Porque esses temas são temas também que não são abordados com frequência na igreja, né? E os Sim, pais não são instruídos a como, a partir do evangelho, tratar essas questões, né? Então, muitas vezes acontece, e nós vimos isso, né? A igreja onde nós somos oriundo, muitos casamentos ocorreram muito cedo, justamente por conta da uma má orientação, não conseguir é, determinar uma proximidade dos filhos, os filhos começam a namorar e para se evitar com que os filhos venham a transar, a fazer sexo, então você autoriza o casamento. Isso quanto o casamento não é um remendo rápido, porque já transou, já está grávido. Então muitos casamentos sim, com 16 anos, 17 anos, casa muito novo por conta disso. Porque não quer viver na tentação do sexo, então a pessoa se casa. Mas não se casa dentro daquilo que nós já falamos, que é a perspectiva do compartilhar a vida e para amar a esposa e o marido a partir do Cristo. Se casa por uma questão da sexualidade, né? De tentar minimizar esse ímpeto da sexualidade. Depois vai descobrir que no casamento essas coisas, com o tempo, vai amenizar, ficando tranquilo, sim. né? Tudo aquilo que a puberdade propõe. Mas como que os pais, né? Existe uma idade ideal, né? Porque tem pais que falam, não, o meu filho só vai namorar depois dos 16, meu filho vai namorar só depois dos Sim, 18, né? sim, Tem pai que não tá nem aí pro menino, porque o menino pode namorar quem quiser, pegar quem quiser, sim, se for filho de pastor, então faz o que for dentro da igreja. sim, Agora, se é menina, tem sempre aquela preocupação, a menina não vai namorar, a menina vai ficar dentro de casa,
Então tem essas castrações, né, essas limitações. Como que, à luz da palavra, como que nós, enquanto pais, podemos orientar os filhos nessa questão da opção do namoro, né? Como que poder manter uma proximidade com o filho ou com a filha, quando ele uma proximidade tal, de modo que ela possa encontrar um ambiente para o diálogo e aceitar um conselho. Sabe o que eu acho? Eu acho que nos falta muito, muito mesmo, muito mesmo. Palavras, e a Bíblia está repleta disso. Depois de Cristo, o principal apóstolo, sem dúvida alguma, é Paulo. Paulo é responsável por 70% do Novo Testamento. E nós não ressaltamos neles uma orientação da nossa sexualidade, que é algo que não é ensinado nas nossas igrejas, e eu não entendo por quê. Por que nós não tratamos da questão da castidade como uma virtude? Por que nós não concebemos a castidade como uma virtude, como uma graça, como um dom daqueles que vivenciam o Evangelho e o reino de Deus? Se Paulo era casto, não só casto, mas em 1 Coríntios 7, recomenda a castidade, em primeiro plano. Paulo não recomenda o casamento. Paulo recomenda primeiro a castidade. O casamento é residual. O casamento é para aqueles que não receberam a dádiva da castidade. Primeira opção de Coríntios 7 é a castidade. Mas se você não consegue se conter, então que você se case. Só que a gente vive uma inversão tão grande que primeiro é o casamento. Sim. Primeiro é o casamento. E quando não é o casamento, é só um elemento proibitivo, sem orientação. Sim. Então, a castidade e ser casto não é uma virtude na igreja evangélica. Não é uma virtude. Não é um dom. Nós não nos inspiramos na castidade como uma virtude de aproximação de santidade com Deus. Então, é claro, os nossos jovens não querem e não vão se abster de uma vida sexual, até porque não há religiosamente outra opção de orientação. Então, É engraçado isso, desculpa te cortar, você estava falando, eu fiquei lembrando aqui de quantas vezes eu vi jovens que, na iminência ali da entrega a Deus, querendo um compromisso com Deus, e nesse compromisso com Deus fazendo a opção pela vida casta, dentro do ambiente da igreja, ser tirado como efeminado, como sexual, exato. dentro do ambiente que deveria ter isso como prestígio, como uma dádiva. Isso eu já proibi na nossa igreja. Na minha igreja eu proibi isso. Já falei em pregação e falo. Eu não quero ninguém na igreja, pressionando o jovem, a jovem, o viúvo, a viúva a casar. Eu não quero isso aqui na igreja. E falei na igreja, se você não tem a dádiva da castidade, que pena. Porque pela Bíblia Sagrada, isto é melhor do que o casamento. Então, sinto muito por você, se você não tem a dádiva da castidade. Agora, não queira macular o caminho daquele a quem Deus agraciou com um dom que você não tem. Porque até para esses que querem fazer essa opção, é difícil de lidar. Eu lembro de um jovem que a pressão da igreja, a pressão de outras mulheres, né, não sei o que, as próprias jovens, não, fulano gosta de você. E ele se sentindo constrangido em ter que ficar reafirmando que naquele momento ele não quer, eu nesse momento quero me dedicar a Deus. Mas você deve ter algum problema. Você tem certeza que você é homem mesmo, você gosta de mulher? Então, mesmo nesse ambiente da igreja... Os comentários maldosos, né? Fulano, menino, aí tá aí com tanta idade, não tem namorado, não aparece com nada, deve ter algum problema na sua sexualidade. É um peso para o adolescente, isso é um peso para o jovem. Então, nós temos que ter na igreja não só um ambiente de aceitação, mas de motivação à castidade. A encontrar para que jovens se sintam. E não é só uma questão de se sentir, é uma verdade bíblica. Para que eles se sintam chamados e vocacionados a viverem uma sexualidade santa com Deus.
E o ministério da igreja, porque é curioso isto, não pode um pastor solteiro, ou não é bom um pastor solteiro, mas o Cristo pôde ser solteiro e Paulo também podia ser solteiro. Então é engraçado isso. É. Né? É uma questão, né, engraçada. O evangelho do Cristo casto. 70% das epístolas dos ensinamentos do Paulo casto. E eu não posso ter um líder casto? Como que é isso? Não estou entendendo. Da onde que se tira isso? Então não. A castidade tem que ser apregoada, ela é uma virtude, ela é uma graça, ela é uma dádiva de Deus. As jovens que recebem essa dádiva para viverem uma vida santa com Deus em castidade, de que não viver em castidade é infelizmente não ter um dom agraciado que abençoaria a vida. E digo mais, você veja pessoas casadas que têm sérios problemas no casamento, porque são pessoas que vivem para a igreja. Ele não consegue viver para a esposa, não consegue viver para o esposo, não consegue viver para os filhos. Ele só consegue viver para a igreja. E ele destrói o casamento dele, a relação com os filhos. A pergunta que eu faço é: até que ponto esta pessoa não era um casto? Sim. Que se viu obrigado a casar. Porque a grande alegria da vida dele não é a mulher, não é família, não é filho, não é nada. A grande alegria da vida dele é o reino de Deus. E é isso que a Bíblia fala. Aquele que vive o dom da castidade e da castidade recebe o dom, a alegria e a felicidade dele é o reino dos céus. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a alegria dele. Agora, a pergunta que eu faço é isso. É quantos irmãos que possuem problemas no seu casamento, problemas com seus filhos, porque a vida dele é só ficar na igreja, ele gosta, é aquilo que ele gosta, é aquilo que o faz feliz, é aquilo que faz brilhar os seus olhos. Se pudesse, ele ia em culto todo dia, vivia pregando em todo... É aquilo que ele gosta. Até que ponto este não era uma pessoa casta? E que luta contra o seu dom. E agora não consegue ser um pai, não consegue ser um marido adequadamente, porque, na verdade, desde o princípio, era para ele ter vivido única e exclusivamente para o reino de Deus. Eu acho que você, algumas pessoas que nos assistiram posteriormente, eu falei assim, cara, pastor Adriano tá escrevendo a minha vida e eu não sabia que eu tinha eu tinha o dom da castidade e fui me metendo no casamento, por isso que eu tô vivendo esse Né? momento de briga no casamento. Mas isso é verdade, né, Vitor? É uma verdade. A castidade era uma virtude tão grande que Sócrates, Aristóteles, Platão, todos eles eram castos. Os grandes sábios eram castos. Isso daí já 400 anos antes de Cristo. A castidade era uma virtude. Os grandes sábios não se davam ao casamento. Eles viviam a castidade casados com a sabedoria. E muitos estudiosos cristãos, como Eusébio de Cesareia, como Agostinho, optaram pela castidade, inspirados nos grandes sábios, inspirados nos grandes líderes. Eles não escolheram a castidade porque a igreja os obrigou a ser castos. Eles escolheram a castidade porque havia uma plataforma virtuosa em que a castidade que conduzia à sabedoria, que conduzia à dedicação integral, era algo bom e agradável. Até porque naquele período a igreja tolerava aí no casamento dos clérigos, né? Sim, sim, tolerava. Então, eles voluntariamente escolhem a castidade. E escolhem a castidade por ser virtuosa. Só que isso nos falta hoje. E aí nós criamos uma sexualidade, um mundo. Isso é, na verdade, uma adaptação cultural a esse valor de sexualidade sem limite, de sexualismo sem limites desse mundo. Que tudo é sexo. Tudo é sexo. E aí a gente tá Propaganda do vendo. carro, propaganda de bebida, propaganda de roupa, tudo é sexo. E o E a, jovem não tem outra alternativa a não ser como entrar nesse mundo de sexualismo. e a gente está vivendo também o evangelho hedonista, né, Dri? Porque você vê que Sim, quando se prega, as mensagens são sempre mensagens proibitivas, mensagens do pecado. É uma igreja sexualizada, o sexo é o grande problema da igreja. Mentir não sim, é pecado, roubar não é pecado, sonegar não é pecado, corrupção não é pecado, mas se for uma área sexual, é pecado, é o grande problema da igreja.
Porque Sim. somos uma igreja que tem um problema com a sexualidade, com aquilo que Paulo literalmente falou, que nada pode se sobrepor à sensualidade, porque tudo isso de moralização e legalismo não consegue barrar a sensualidade. Esse é um fato, Paulo já falava isso. Mas, na verdade, daí as pessoas crescem nesse ambiente onde a sexualidade é reprimida, porque não se fala, não se orienta, não se tem a castidade como uma dádiva, como uma virtude, não se orienta aos pais a conversar com os filhos não têm nenhum tipo de orientação, então as sexualidades são reprimidas, aí a gente junta as distorções dos referenciais paternos, né? Muitas vezes os pais, pai e mãe não são referenciais para os filhos, então os filhos crescem ou com a falta ou com avesso, né, a aversão dos seus referenciais, e aí nós temos uma igreja com um problema na sexualidade, que tudo isso vai explodir ou num casamento, posteriormente num divórcio, ou num casamento conflitivo, com violência, com agressão, no gabinete pastoral, porque nós não tem compatibilidade, nós não nos amamos mais, mas tudo isso poderia muito bem se resolver se o evangelho fosse a base, né? Se o evangelho fosse o norte da igreja. Se a igreja fosse o local de refúgio, de alento, de refrigério, para uma universidade que empurra o jovem para o sexo, para um ensino médio que empurra o jovem para o sexo, ele pudesse encontrar na igreja um refrigério, um alento de que a castidade dele é virtuosa diante de Deus, é preciosa diante de Deus, é agradável diante de Deus. Então, tudo seria diferente, porque ele entenderia que, embora o mundo empurre culturalmente para o sexo, há um Deus que vê na castidade dele uma dádiva, uma virtude, vê uma bênção. E isso motiva e o encoraja a continuar casto, lutando contra um mundo que o empurra para o sexo. Agora, tirar isso do jovem é muito difícil. Realmente eu nunca ouvi sobre a castidade, né? E a crítica é grande para quem não tem nenhum compromisso. E eu falo assim, confirmando essa realidade que a gente está falando. Eu também não. Nunca me ensinaram quando eu era jovem sobre a virtude da castidade. E aí, lembrando os pais, quando a gente fala sobre castidade, não vai falar assim, o filho para a filha, não, você não vai namorar. Isso não é castidade. Isso. Não é castidade. Não é castidade. Não é castidade. Então, assim, os jovens, eles não têm referência de castidade. Embora o mundo bíblico fosse esse mundo, em que os grandes sábios gregos que influenciaram o mundo eram castos, em que Jesus é casto, em que Paulo, o mais proeminente dentre os apóstolos, é casto, em que o maior pensador do primeiro milênio é casto. Então, embora a Bíblia tivesse sido concebida e o cristianismo neste mundo de castidade, nós vivemos uma realidade mutilada da castidade. E aí se torna muito difícil para o jovem ter uma segunda opção. Porque ele tem um mundo que o empurra para o sexo, ele tem uma igreja que o pressiona a casar-se por causa do sexo, não é por nenhuma outra razão, por causa do sexo. E ele vai, evidentemente, nesse caminho ficar perdido. Então, não, precisamos construir referenciais respeitosos e virtuosos em torno da castidade para que os nossos jovens sintam-se instrumentos de Deus em sua opção casta, na castidade do seu namoro, na castidade do seu noivado. Aquilo lhe seja algo agradável, aquilo lhe seja algo virtuoso para o moço, para a moça, para quem sabe que eles são noivos e não mantêm relação sexual. Então não é aquela coisa, pô, será que tem algum problema? Não, olha que coisa. Há uma dádiva ali que eu não tenho. Há um dom ali com o qual eu não fui agraciado. Olha que bênção isto. Que bênção. Queria eu ser casto como o irmão fulano. Queria eu ser casta como a irmã cicrana. Então, precisamos retomar o valor da castidade, porque é bíblico. É bíblico. Não é que a castidade ela não é citada, não, ela é citada, ela é ensinada e ela é encorajada na Bíblia. Citada, ensinada e encorajada. E encorajada como uma primeira opção. Paulo diz assim, queria poupar-vos
de tribulações na carne. Falando do casamento. Ele queria Olha poupá-los. que ele nem era casado, hein? Isso! Né? Mas, e pensando nisso, numa inspiração absoluta, que é o que nós cremos, é Deus falando. Justamente. Não é? É como se eu pegasse, como nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós não somos adeptos de uma teologia liberal, então nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então é como se eu chegasse para Deus e perguntasse: Deus, o que o senhor acha, caso ou não caso? Aí Deus diria para mim: primeira opção, escolha a castidade. Pois aquele que escolhe a castidade, tudo isso está escrito lá em Coríntios 7, vive só para mim, vive só comigo. Mas, se você não tem essa graça da castidade, então você se casa. Eu queria, meu filho, te poupar de tribulações que você sofrerá no casamento. Eu queria te poupar dessas tribulações para que você pudesse viver comigo. Olha que coisa. É isso que Deus está falando ali, Coríntios 7. É a primeira opção. Agora, os nossos jovens são ensinados nisso? Não. É esta a primeira opção? Então, de que adianta uma castidade que nada serve? Para que serve a castidade? Para não ir para o inferno? Que na verdade é uma castidade que, ao meu ver, é mascarada, né, Andrei? Porque Sim. Aparentemente ele é casto na igreja, diante dos olhos religiosos, sim, mas por trás, justamente por conta dessa não ter nenhum tipo de orientação, as pulsões, a puberdade, os hormônios, ele está se acabando em pornografia, filmes, ou até mesmo em relações com meninas e com rapazes fora do ambiente da igreja, né, se relacionando às escondidas, justamente por conta do ambiente proibitivo, tanto do lar, onde ele não consegue ter um espaço, sim, de diálogo com os pais, e também não tem um espaço de orientação na igreja. E se ele não é, ele se sente pressionado a ser assim, porque todo mundo faz. Exatamente. Todo mundo faz. E ele começa a se sentir estranho se ele não fizer também o que todos estão fazendo. Por quê? Porque ele não tem uma opção. Ele não tem uma referência diferente disso. E se somos uma igreja bíblica, gente, somos uma igreja que cremos no Evangelho, nós temos que seguir o Evangelho. O Evangelho defende, ensina e ressalta a castidade. Precisamos defender, precisamos ressaltar e ensinar a castidade. A Bíblia Sagrada ensina que a castidade é a primeira opção. Precisamos ensinar os jovens como a primeira opção. Precisamos ensinar a igreja a ver os castos como alguém que foi agraciado com uma dádiva de Deus. Fazendo alusão a Cantares de Salomão, o casto é aquela fonte selada. É aquela fonte selada, o jardim fechado. Deus fechou aquele jardim para ele. Deus selou aquela fonte para ele. E Deus o fez casto para que ele vivesse com Deus. E todas as demais questões, porque são questões sempre vinculadas ao prazer, a bebida, o álcool, o sexo, tudo isso são variações de uma mesma plataforma. Todos eles produzem dopamina no cérebro, sim, todos eles produzem endorfina, todos eles produzem adrenalina. Então veja que, embora a gente fale de várias coisas, né? Não, mas a bebida, o álcool, a droga, o sexo. Na verdade, nós estamos falando de estímulos que têm uma mesma relação. Todos eles são estímulos pelo tato, olfato, paladar, audição ou visão, que vão produzir substâncias ligadas ao prazer, dentre elas principalmente a dopamina. Agora, a mesma dopamina é produzida no coração daquele que, convertido ao Evangelho de Cristo, encontra na cruz o que Jesus chamou de tesouro escondido. Sim. Ninguém vê, só você consegue ver. Para todos é um mero campo, como qualquer outro campo. Mas você que foi iluminado pelo Evangelho, você que caiu do cavalo indo para Damasco, você que foi encontrado no deserto, lá na sarça ardente, você consegue ver dentro deste campo um tesouro. Aí Jesus diz o quê? O que ele faz quando ele vê o tesouro? Ele vai e vende tudo o que tem. Ele abre mão de tudo. Tudo para ter aquele campo.
Então, esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. O dia em que o tesouro do reino se abre aos nossos olhos, nós somos impelidos a largar tudo por causa disto. Mas dentro de um alerta, só a gente entende. Só a gente vê o tesouro. Sabe por quê? Porque aos olhos de todo mundo esse tesouro está escondido. Sim. Então, o problema real que nós temos, jovens com droga, jovens com sexo, jovens com bebida, e jovens indo para balada, jovens, seja com qual forma de prazer ele esteja buscando, é porque ainda não descobriu o tesouro dentro do campo. Ainda não viu o tesouro dentro do campo. Porque o dia que o tesouro é encontrado, você só quer aquele tesouro. E ele vai produzir dopamina, ele vai produzir endorfina, ele vai produzir adrenalina em você. Isso é cientificamente comprovado. Não é? Cientificamente comprovado. João Figueiró, muitos anos coordenando o núcleo de estudo da dor do Hospital das Clínicas de São Paulo, reconhece que a fé produz um poder semelhante aos analgésicos. Semelhante aos analgésicos, na contenção e diminuição da dor física. Por causa do que a fé produz de sensações, então, sim, isto aí é claramente difundido na medicina psicossomática e reconhecido. Do quanto a fé produz efeitos, não é só questão da cabeça, não, produz efeitos orgânicos, físicos, psicofisiológicos. Não é? A medicina psicossomática se distancia no Brasil da psicologia por isso. Porque enquanto a psicologia ainda patina no reconhecimento dos benefícios da espiritualidade, a medicina psicossomática no Brasil atropela a psicologia para apregoar aos quatro cantos do Brasil de que sim, a espiritualidade e a fé é benéfica para a saúde física e mental de qualquer ser humano. Ela está a anos-luz da psicologia, e principalmente depois dos avanços que tivemos, né, de escaneamento mapográfico do cérebro, funcionalidade. Então, tudo isso mudou e tirou a religião, a fé, de um campo de relativismo para lançá-lo num campo de certeza de benefícios. Então, é claro que é possível ser feliz, pleno, realizado com Cristo. É claro que isto é possível. Claro que é possível escolher a santidade e viver plenamente realizado em uma vida de prazer e de felicidade a partir da castidade. E eu volto a repetir, os benefícios psicológicos e físicos de prazer relacionados à espiritualidade são dados científicos. São dados científicos. Então, o que nós precisamos é ressaltar isto e reconhecer que é possível com Cristo encontrar uma vida feliz. Agora, é evidente, alguns jovens serão direcionados, agora tem outros jovens que ainda não foram iluminados, não se converteram. E, evidentemente, forçá-los a ficar na igreja será desastroso. Porque eles se comportarão como joio no meio do trigo. Será desastroso para a igreja e para ele mesmo. Aí abre espaço para se criar muitos problemas, inclusive na área da sexualidade. Inclusive na área da sexualidade. E sim. Pode concluir. Por isso que nós precisamos compreender e até dizendo sobre essa forma de Jesus ser. Essa forma de Jesus ser, do pai que deixa o filho sair, que espera o filho voltar, é o dono do campo que não manda arrancar o joio. Sim. Ele faz o que com o joio? Deixa lá, fica lá. Deixa o joio. Então, tem gente que quer transformar o joio em trigo. Diante de um Deus que deixa o joio ser joio. Olha que coisa maluca. Essa liberdade de Deus é que muita gente não sabe lidar, né? Deus deixa o joio ser joio. A liberdade de Deus deixar as pessoas serem aquilo que elas querem ser.
Querem ser. né? E eu quero fazer o joio da minha casa virar trigo. Você pega o livro de Isaías, por diversas vezes nós ficamos aqui no nosso estudo bíblico com 1 ano e meio estudando o livro de Isaías, capítulo a capítulo, verso a verso. Nós já estamos há quase 1 ano estudando o livro de Jeremias, no estudo bíblico. E por diversas ocasiões você vê Deus falando com o povo dele, e fala, olha, o que vocês querem? É isso aí? Então vai. É uma releitura que Paulo faz depois lá em Romanos, capítulo número 1, quando ele fala, olha, por conta da dureza do coração dos homens, Deus então nos entregou as suas próprias paixões. Sim. É isso que você quer fazer? Então isso. faça. Tá, é isso que você quer ser? Então seja. Né? Agora, quando você quiser se voltar a mim, eu vou estar aqui e eu vou trazer você novamente. Quando o seu coração, né, quando você cair em si, eu trago você de volta. Né? Se Deus ele é soberano e tem essa liberdade de tratar as coisas, e tratar as pessoas, e permitir com que elas sejam o que elas querem ser, nós é que somos insistentes, né? Nós fazemos o contrário de Deus. Nós queremos determinar, nós queremos converter o joio em trigo, nós queremos ir atrás do filho que vai, porque assim como foi atrás da ovelha perdida, nós queremos ir atrás, enquanto o pai fala, você quer ir? Vai. Eu quero voltar. Vem. O cara lá, o cara de dentro de casa, eu não quero entrar. Você não quer entrar? Eu tô te chamando. Entra. Não, mas é teu irmão. Esse teu filho, não, mas ele é teu irmão. Então, essa liberdade com que Deus trata essas questões, para muitas pessoas, né, aceitar esse Deus nessa liberdade, nessas condições de liberdade, é muito difícil aqueles que estão presos na religiosidade. Sim, sem dúvida. E se você tem receio do seu filho sofrer por conta de tudo isso, lembra-se que esse é um caminho que conduz a Deus, o sofrimento. Dizia Lutero, há 3 coisas que nos levam a Deus: a Bíblia, a oração e o sofrimento. Às vezes é necessário o sofrimento para que sejamos conduzidos ao reino de Deus. Então, se é necessário o sofrimento, que seja. O que oramos é, Senhor, que esse sofrimento possa iluminar o coração e possa conduzir aos seus braços. Amém. Amém. Dri, muito obrigado. Bom, chegou o nosso tempo. Quero agradecer a todos que estão aqui, que nos acompanharam até o presente horário. Mais uma vez, né? A Queiroz até colocou aqui para o final, né? Parece que é imposta a obrigação de se casar, que a gente está falando justamente. Praticamente. Praticamente. Você tem que fazer, né? Você tem que casar. Você não é incentivado a não casar. Você é incentivado Se você não casar, você vai ser infeliz. Né? Literalmente. Mas que Deus abençoe cada um de vocês. E mais uma vez, um beijão. Muito obrigado. Beijão a todos. Um abraço a todos por aí e a gente volta na semana que vem. Deus abençoe Fechado. a todos. Fiquem com Deus. Beijão a todos. A graça e a paz a todos. Tchau, tchau. Amém.